chamar o amado lá, que estava tocando. Quer orar por mim, Luiz? Orar, irmão Luiz. Vamos lá. O teu Luiz no fogo ali, essa música Ele Me Ama, a gente já tocou outras vezes aqui, mas a gente toca ela na versão do Ministério Livres, e hoje a gente tocou na versão da Ana Paula Valadão, é diferente, mas deu certo. Amém. Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai. Que neste momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, trabalhar em cada coração. Que o Senhor venha falar, Pai, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos, o que necessitamos ouvir e que a tua igreja precisa ouvir, Pai. Usa o teu servo, Pai, poderosamente nesta noite, Pai. Que toque o coração de cada um. Repreenda agora toda distração, Pai, que possa querer, Pai, atingir, Pai, este lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Usa o teu servo, Pai, nesta noite. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Desde já lembrando os irmãos, amanhã nós vamos ter o nosso Dia da Família, né? É uma programação que a gente faz de tempos em tempos. Já fizemos aqui em Tijucas, acho que umas 4 vezes. E dessa vez a gente vai estar fazendo em Canelinha, né? Já fizemos também uma vez em São João Batista. Agora, mais do que justo, abençoar os irmãos de Canelinha, e até porque um dos irmãos lá, o irmão Hamilton, conseguiu para a gente um lugar de graça, né? E um lugar muito bom. Então a gente quis aproveitar essa bênção. Não foi na data que a gente tinha programado, a princípio seria dia 23, mas como a gente ganhou esse sítio de presente, a gente acabou antecipando, e por isso vai acontecer amanhã, né? Então, nosso desejo é que todos possam participar, né? Como eu avisei ali no grupo do WhatsApp, ninguém deixe de participar por questões financeiras, né? O irmão Nunes comprou hoje de manhã, junto com a minha esposa, compraram toda a comida já, tem uma irmã fazendo a maionese, e depois a gente vai dividir por pessoa. Aproximadamente, acho que vai dar uns R$30 por pessoa. Mas se alguém não tiver, não deixe de ir por causa disso, né? Depois a gente se vira. E isso não pode ser impedimento para a gente participar. Tá bom? E tem as mulheres aí que eu sei que vão levar uma sobremesa, que vão levar alguma coisa diferente aí é livre, conforme aquilo que Deus tocar no teu coração. Não é obrigado, né? Mas se quiser levar, deixa Deus usar. Sei que tem umas doceiras aqui nessa igreja aqui. Amém? Umas formiguinhas. Amém. Às vezes ela leva doce, leva salgado. Um pãozinho com água, uma dote. Quando terminar o culto, né, o pastor Cristian foi convidado para tocar na vigília. Eu vou estar tocando na vigília lá na igreja do pastor Gabriel, igreja Batista Esperança, lá em São João Batista. A vigília já começou, ela começou às 8 horas e vai até meia-noite. Eu vou estar tocando às 11 horas da noite. Então, saindo daqui, eu estou indo para lá. Se mais alguém quiser me acompanhar, Luiz quiser me acompanhar na bateria lá também, está convidado. Amém? Então, amados, vamos lá. Primeira carta de Timóteo, capítulo número 5. Hoje de manhã a gente teve a reunião dos pastores de Canelinha, na Ibra, em Canelinha, e Deus me deu um texto de 1 Timóteo, só que lá foi 1 Timóteo 4. E aqui para hoje à noite Deus me deu 1 Timóteo 5, um texto que é um texto que marcou a minha vida, que de tempos em tempos o Espírito Santo lembra, e se ele lembrou para essa noite é porque Deus quer que a igreja também lembre da existência desse texto que eu considero um divisor de águas. 1 Timóteo 5, versículo de número 8. É só esse versículo que a gente vai ler, tá bom? Primeira Timóteo 5, verso 8, todo mundo achou? Amém. Achou? Diga amém. Amém. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior
do que o incrédulo. Ou em outra versão, pior do que o infiel. Eu vou repetir. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, ou o descrente, ou o infiel. Amém, queridos? Eu falei que esse texto é um divisor de águas, porque eu me lembro, há alguns anos atrás, era muito comum, hoje eu não vi mais, era muito comum os casamentos coletivos. Eu fui convidado para ministrar em alguns casamentos coletivos. O que é um casamento coletivo? Famílias que não têm muitas condições financeiras para organizar o seu próprio casamento, elas se unem com outras famílias, muitas vezes com patrocínio da prefeitura local, que ajuda a custear os eventos, se chama lá um sacerdote, um pastor, e se faz um casamento coletivo, para todos aqueles casais numa empreitada só. E eu me lembro que eu, o pastor Maico, meu irmão, a gente foi convidado para celebrar alguns desses casamentos coletivos, em São João Batista, Canelinha, Nova Trento. E eu me lembro que um desses casamentos coletivos que eu fui convidado para ministrar, Deus me deu exatamente essa palavra. E essa palavra, Deus, eu não me lembro se Ele já havia me dado ela numa célula que a gente ministrou lá em Nova Trento. Nós tínhamos 6 células em Nova Trento, e uma delas era a célula de jovens, que era liderada por um jovem chamado Darlan, que é filho de uma viúva, eu digo que é a viuvinha do coração, nossa viuvinha do coração lá da igreja de Nova Trento, a irmã Marileia. E o Darlan tinha uma célula de jovens na casa dele. E um dia a gente combinou, vamos fazer uma célula ao ar livre, para a gente sair um pouco da rotina, vamos fazer uma célula lá na praça pública de Nova Trento. E aí juntamos a juventude toda e fomos para a praça de Nova Trento, com violão e Bíblia. E eu me lembro que naquela noite eu tinha sido escalado para ministrar. A célula de jovens tinha um líder, que era o irmão Alex Villanova, e a irmã Daisy era líder de jovens da célula de adolescentes, de jovens mulheres. Mas naquela noite eu tinha sido convidado para ministrar. E aí Deus me deu essa palavra. Mas, pela primeira vez, Deus me deu essa palavra para pregar. E eu preguei numa célula de jovens. E depois Deus me deu de novo essa palavra para pregar no casamento coletivo. Só que quando foi no casamento coletivo, aí ali a minha ficha caiu. Que normalmente quando Deus nos dá uma palavra pela primeira vez, a gente vai e prega, mas nem sempre você prega com entendimento. Às vezes você vai lá, você pode pegar uma Bíblia de estudo, você pode pegar recursos, prestar bem atenção no versículo, e vai lá e faz uma pregação. Quando a gente está começando, muitos de nós a gente vai pela letra, nem sempre vai pelo Espírito, porque a gente ainda é novo, a gente não tem muita experiência ainda de ouvir a voz de Deus, a gente ouve, às vezes não ouve tão bem, né? Ou até Deus nos dá a palavra, mas a gente não entende exatamente o que Deus quer falar. Mas tem aquele dia que o Espírito Santo ele vem e ele abre o telão, né? Ele descortina as entrelinhas do texto, o que está por detrás do texto. E aí aquele dia cai a ficha, né? E eu me lembro, provavelmente foi nesse casamento coletivo, a minha ficha caiu. Eu entendi naquele dia, naquela noite, que se eu deixasse a minha família de lado, aqueles que estão mais próximos a mim, se eu não priorizasse eles, eu estaria negando a fé. E todo o meu trabalho de pastor ia ser quase que uma ilusão, né? Porque, como diz uma frase, o microfone está falhando. Alô, eu descobri um segredinho ali. Liga e desliga e funciona. Como diz um pastor muito conhecido no Brasil, o pastor Juscelio, ele é pastor do Ministério Nirvana, sai de Campinas, que adianta ganhar o mundo inteiro, a Bíblia diz, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Frase de Jesus, né? E o pastor Juscelio criou uma frase dele, né?
O que adianta ganhar no mundo inteiro e perder a sua casa? O que adianta ganhar no mundo inteiro e perder a sua família? Então, hoje, amados, eu sei perfeitamente, muitos pastores ao redor da nação, e eu até, de uma certa forma, me incluo com eles, porque essa revelação eu não tive já no primeiro ano do meu ministério, foi depois. Eu já estava servindo a Deus há muito tempo. Até o dia que essa revelação veio para mim, eu já estava servindo a Deus há um tempinho já. Se for considerar com 9 anos, eu já era coroinha do padre, eu tocava lá a sineta na hora da ceia, então eu já estava servindo a Deus há muito tempo. Mas teve um dia que caiu a ficha, e aí eu entendi que agora eu vou continuar fazendo a obra de Deus, eu vou continuar servindo a Deus, só que agora eu tenho uma prioridade das prioridades. Primeiro Deus, depois a minha família. E depois, aí eu vou cuidar. Depois o meu trabalho, e aí depois vem a igreja, né? Mas a gente não tinha essa prioridade. A gente achava, muitos de nós e muitos pastores ao redor do mundo, aprendeu que primeiro a igreja, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na mente de muitos pastores era, igreja na segunda, igreja na terça, compromisso na quarta, compromisso na quinta, compromisso na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e aí o que sobrava para a família? O que sobrava para a esposa do pastor? O que sobrava para os filhos do pastor? E muitos pastores na inocência, e eu não sou louco de tacar pedra neles, né? E se alguém quiser tacar pedra em mim, vai prestar conta com Deus. Por quê? Porque fizeram na ignorância. A gente achava que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça era ter todo dia estar na igreja. Todo dia tem um compromisso. Um dia era célula, outro dia era macrocélula, outro dia era encontro, outro dia era pré-encontro, outro dia era pós-encontro, outro dia era encontro do fruto fiel, outro dia era o consolidando fruto fiel, outro dia era o encontro de casais, outro dia era o revisão 1. E todo final de semana a gente estava na igreja, todo final de semana no retiro. E foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de avivamento que a gente viveu, que quem nunca viveu isso não tem nem noção do que é um avivamento, né? Onde o Espírito Santo ele te conduz de uma velocidade, onde você é envolvido por ele, né? E carregado, e você é consumido pela obra de Deus. Só que, quando você não tem esse entendimento de que se você não priorizar a sua família, você negou a fé, você vai se envolvendo, e a obra de Deus ela é fascinante, porque quem ama Jesus, você aprende que se você ama realmente Ele, está apaixonado por Ele, você quer fazer Ele feliz. Se você está apaixonado por sua esposa, você vai querer fazer ela feliz. Se está apaixonado por Jesus, você vai querer fazer Ele feliz. E aí quando a gente aprende que ganhar almas para Ele e cuidar dessas almas, se envolver com o reino dele é algo bom, então a gente vai, a gente se envolve, a gente se rende, a gente se doa, e é maravilhoso, né? Poder servir o reino de Deus, poder servir a Jesus, né? É maravilhoso e é bênção. No entanto, Deus espera que exista um equilíbrio. E nesse equilíbrio vem os meus, aqueles que estão mais próximos de mim. Aqueles que Deus me deu para cuidar. E principalmente a minha família. E é muito sutil, amados, porque nem todo mundo tem um texto como esse aqui decorado. Talvez tenha alguém aqui que hoje, pela primeira vez na vida, está olhando para esse texto com um outro olhar. Talvez alguns aqui nunca tenham tido esse entendimento que hoje eu tenho. E que ainda não me considero assim um exemplo. O melhor pai, o melhor marido, né? Por quê? Porque é uma luta, é uma guerra. A gente está o tempo todo querendo equilibrar. Porque quem tem chamado,
Você tem que cuidar da família? Tem, mas só que você também tem que cuidar da obra de Deus. Você também tem que cuidar das almas. Você também precisa estar envolvido nas coisas da igreja, porque é um chamado. Então é uma batalha na tua mente. Você não sabe se vai, se fica. Então, aí eu creio que nessa hora, amados, é muito importante a gente estar atento aos sinais. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Nossos filhos e nossos cônjuges nem sempre vão falar para a gente aquilo que eles estão sentindo. Às vezes o cônjuge não fala. Ele está sentindo um incômodo, está sentindo uma dor, alguma coisa não está legal, só que ele não fala. Não sei se alguém tem uma esposa assim, ou um marido assim, né? Por que não fala? Porque já sabe que o marido já tem tanta coisa, já tem tanto problema, já tem tanta luta, já sabe que a esposa já tem as provas dela, tem as lutas dela, tem a tribulação dela. Aí eu vou. Aí a pessoa pensa assim, não, meu marido já tem tanta coisa, eu não vou falar para ele que tem uma coisinha que está doendo aqui dentro. Eu não vou falar para ela que tem uma coisinha aqui dentro que está me incomodando. Só que essa coisinha, daqui a pouco, vem uma segunda coisinha. E daqui a pouco tem uma terceira coisinha. E vai acumulando. E como muitos de nós não sabem que o coração pode se transformar numa espécie de depósito, daqui a pouco o meu coração virou um lixeirinho. E a irmã Gabi ministrou aqui, sábado passado, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração? Porque se eu não cuidar do meu coração, amados, o meu coração vira um depósitozinho de lixo. E quanto eu menos espero, esse depósitozinho de lixo estoura. Essa semana eu tive uma cena que fazia tempo que eu não via, não sei se você já viu na sua casa. Como lá em casa tem mais moradores, né? Na minha casa hoje mora o meu sogro, mora a minha sogra, e tem uma cuidadora que fica durante a semana. E quem todos os dias tira lixo, bota lixo, troca saco de lixo do banheiro, troca saco de lixo do lixeiro, é o pastorzinho aqui. Todos os dias. Lava a louça. Isso é outra pregação, né? Aí o que acontece? Teve um dia que eu não fiz isso. Provavelmente não deixei, a gente deixa até o lixo e até o final, né? Para poder economizar o saco de lixo também, né? Ninguém fica desperdiçando saco de lixo, né? Você deixa o lixo até o final. E essa semana teve uma surpresa, né? Como minha sogra, ela usa fralda e tem dias que troca muita fralda. Às vezes lá dá um negócio lá, meu irmão, e aí a fralda para quem puder, né? E aconteceu essa semana uma cena, né? Que eu cheguei lá, eu saí para o lado de fora da casa e eu vi o lixo transbordando. Mas já estava uma pilha, assim. Fazia tempo que isso não acontecia. Aí eu tive que pegar mais um saco de lixo para poder conter todo aquele lixo, que era muito lixo. E aí vem aqui, essa cena vem na minha mente agora. Né? Isso acontece com o nosso coração também. Se a gente não aprender a desabafar, a botar para fora com o nosso cônjuge, com o nosso filho, o filho com o pai, a filha com a mãe, o marido com a esposa com o marido. Se eu não aprender a abrir meu coração e falar o que está doendo, uma hora, queridos, esse lixeiro vai vir para fora, vai estourar, e o pior de tudo, quando estoura, às vezes acaba sobrando para alguém. Alguém vai arcar com esse pato. Eu aprendi uma técnica. Primeiro lugar, primeira pessoa para a gente desabafar as nossas dores. Jesus Cristo disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ou vos darei descanso. Então, pessoa número 1, estou estressado, estou amargurado, preciso desabafar, não estou aguentando o rojão. Primeira pessoa, Jesus. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Não
não foi suficiente, para que você acha que tem um pastor na igreja? Para que acha que Deus levanta uma pastora, um apóstolo, um líder espiritual? Só para vir pregar no culto? No domingo, no sábado? Não, pastor também serve para ouvir desabafo de crente. Então, se você precisa desabafar com o teu pastor, com a tua pastora, eu te garanto, é melhor que o psicólogo. Por quê? Porque não cobra. Nada contra o psicólogo, é uma profissão maravilhosa. Se você não tiver coragem de desabafar com o teu pastor, então procura o psicólogo. Mas tem horas, amados, tem horas que eu preciso desabafar com a pessoa que me feriu, com a pessoa que me magoou, com a pessoa que me ofendeu, ou com a pessoa que eu tenho alguma coisinha. E geralmente isso acontece dentro da família. A família é o lugar onde a gente mais fere e onde a gente é mais ferido. Por quê? Porque eu duvido que você tenha coragem de falar para o teu patrão que você já falou para a tua esposa. Eu duvido que tem coragem de falar para o patrão ou para o pastor que você já falou para o teu marido. Por quê? Porque dentro de casa a gente acha que pode tudo, né? Que a gente tem aquela famosa, André, intimidade. Quem já ouviu falar dessa palavra, né? Intimidade. Aí eu tenho intimidade. Aí porque eu tenho intimidade, eu acho que eu falo o que eu quero, falo o que eu penso, o que vem na cabeça, né? E tem gente que é assim. Tem gente que só deu lá o B.O., ele já abre a boca, já fala tudo, despeja um lixeiro na hora. Ele não, né? Tem dois tipos de pessoa, eu aprendi, né? Tem aquela pessoa que ela não guarda nada. Ela levou, ela já do mesmo jeito que chegou a ofensa, ela já está liberando a ofensa. Então tem pessoas que são assim. Ela não consegue reter. Ela não consegue esperar o tempo certo para desabafar, para conversar, para discutir relação, né? O DR, como diz a minha cunhada, a pastora Caterine, né? Tem gente que não sabe esperar a hora certa do DR para discutir relação. Ela foi ofendida, na mesma hora ela já pá! Essas pessoas, o coração delas vai estar sempre limpinho. Sempre limpinho, nunca vai acumular nada, nunca vai acumular lixo. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela recebeu, ela já está dando. Só que essas pessoas ofendem um monte de gente, magoam um monte de gente, ferem um monte de gente. E tem aquele outro que é o oposto, né? Tem aquele outro na família que ele guarda. É igual a Jesus, né? Verdadeiramente ele foi levado diante dos seus tosquiadores e ele não abriu a sua boca. Jesus, como uma ovelha muda, ele foi levado diante dos seus acusadores e ele, ficou calado. Eu, durante muito tempo da minha vida, querendo imitar Jesus, eu achei que eu tinha que fazer assim sempre. E olha que eu fiz isso bastante tempo. Até o dia que o meu lixeirinho estourou também pela primeira vez. Algum lixeirinho aqui já estourou na sua casa? Quando o meu lixeirinho estourou pela primeira vez, e quando o lixeirinho estoura, sempre vai sobrar para quem está perto, né? Vai sobrar para quem está perto. Se é o patrão, sobrou para o patrão. Se é o colega de trabalho, sobrou para ele. Se é a professora, se é o marido, se é a esposa, se é o filho, quem está perto vai ter que ir. Então, quando o meu lixeirinho estourou pela primeira vez, eu aprendi que não dá para ser igual a Jesus toda a vida. Eu posso até querer imitar Jesus, procurar realmente engolir sapo. Você sabe a história do engolir sapo? Todo pastor é PhD em engolir sapo, né? É aquela história, né? Dá um tapa aqui, oferece aqui, né? Pede para caminhar uma milha, você vai 2, né? Então, pastor tem que ser PhD de engolir sapo, porque senão não serve para ser pastor, né? Então, é dom pastoral. Só que até os pastores, chega uma hora que de tanto engolir sapo, estoura também. Então, o que é o... Então, só para encerrar essa parte, as pessoas que têm esse dom de guardar e ficar calado, se elas não aprenderem a desabafar, vai chegar uma hora que vai estourar também.
Então, não está certo nem o que guarda tudo para ele, e não está certo aquele que explode já na lata. O que é o que Deus quer de nós? É o equilíbrio. A Bíblia diz em Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Imagina uma maçã de ouro gigante. Imagina na tua mente, uma maçã de ouro, linda, muito mais bonita do que aquela de Adão e Eva lá. Não está na Bíblia, tá, irmãos? É só brincadeirinha. Mas imagina uma maçã de ouro numa tigela de prata. Não é inox, irmã Doris. Eu estou falando de prata. Tá? Inox é mais baratinho. Então imagina uma tigela de prata com uma maçã de ouro. Como maçãs de ouro, aí são várias maçãs de ouro. Como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Então o que eu aprendo? Quando eu tenho uma DR para resolver, quando eu tenho um problema para resolver com o meu pastor, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu patrão, o que eu faço? Vou deixar o meu coração virar lixo? Não. Eu vou orar. Eu vou dizer, Senhor, eu preciso ter uma conversa com essa pessoa. Está doendo aqui dentro. E essa dor aqui, se eu não curar essa dor, daqui a pouco vai dar problema. Então eu vou para a oração. Senhor, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu não vou fazer fofoca dela para ninguém. Eu não vou falar dela pelas costas. E também ninguém mais precisa saber do meu problema. O meu problema é entre eu e aquela pessoa. Então é eu e ela que vai ser resolvido. Então eu vou para a oração. E eu vou pedir, Senhor, me dá estratégia, me dá direção, me dá sabedoria e me mostre o dia e a hora que eu vou ter que ter uma conversa com essa pessoa. É assim que se resolve. E aí, o Espírito Santo, amados, ele é tão maravilhoso que ele guia tudo. Ele mostra tudo, ele vai te direcionando. Quem já leu na Bíblia que eu irei adiante de vós, destruirei os caminhos de ferro, as portas tortuosas? Quem já leu isso na Bíblia? Preparai o caminho do Senhor. O que você acha quando Deus te diz assim? O mesmo que ele falou para João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor. O que significa isso? Significa que Deus vai colocar anjos, né? Ele envia anjos, né? Tirando os espinhos, né? Trabalha porque nele confia. Então Deus envia pessoas que vão à nossa frente, que vai preparando o caminho, que vai tirando os espinhos, que vai preparando tudo, para quando chegar o dia certo, a hora certa, você vai ter conversa com aquela pessoa. De preferência quando é olho no olho, né? Porque hoje em dia, que isso aqui, irmãos, ó, tem gente usando o WhatsApp para resolver problema. Probleminha pequenininho, coisinha assim leve, até para resolver pelo WhatsApp. Mas coisa cabeluda, irmão, não resolve pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus, quer aumentar o teu problema, é resolver pepino e abacaxi pelo WhatsApp. Já estava ruim, ficou pior. Porque, infelizmente, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que as pessoas entendem. Às vezes você, na maior das intenções, você vai lá e grava um áudio para a pessoa. A outra pessoa entende tudo errado. E aquilo que estava ruim, ficou pior. Então, não se resolve o problema pelo WhatsApp. Quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui já teve um problema que ficou pior porque tentou resolver pelo WhatsApp? Sem falar naqueles irmãozinhos cheios de sabedoria que vai lá, entre aspas, né? Que vai lavar roupa suja no Facebook. Vai lavar roupa suja no Instagram. Meu Deus! Senhor, tem misericórdia. Desde quando Instagram, Facebook é lugar de lavar roupa suja? Quem aqui já ouviu aquela frase antiga? Roupa suja se lava onde? Em casa. Então, amados, eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém, porque eu também já errei. Eu já errei também. Mas nós precisamos aprender. Eu falava com alguém essa semana. O dia que a igreja de Jesus, presta atenção no que eu vou falar, porque já estamos indo para o final. O dia que a igreja de Jesus aprender a ter coragem
Vou elogiar minha mãe. Isso aí ela é fé. Não tem medo de olhar no olho de ninguém para resolver problema. O dia que a igreja de Jesus aprender a olhar no olho e resolver os seus problemas, seja marido com esposa, filho com pai, pai com filho, patrão com funcionário, discípulo com discipulador, irmão com irmão, irmã com irmão, pastor com discípulo, discípulo com pastor. O dia que a gente aprender a resolver o nosso problema, tratar o problema com os nossos, e principalmente com os da nossa família, da maneira correta, orando a Deus, pedindo sabedoria, pedindo o momento certo, a hora certa, irmãos, é o pulo do gato. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu estou pregando aqui nessa noite é a chave da chave. Isso aqui devia até cobrar para ensinar um negócio desse, né? Porque está todo mundo cobrando agora, né? Misericórdia. Porque dizem lá fora, né, que as pessoas só dão valor que cobra, né? Então eu acho que eu vou cobrar. No final do culto, se alguém quiser dar uma ofertinha, desculpa aí, mas é só uma piada, tá? É uma piada, para ver se você ri. Desculpa aí, é só uma piada. Mas, irmãos, eu estou falando isso para você entender que o que eu estou falando aqui é algo tão importante, é tão valioso, que o dia que a igreja de Jesus aprender esse segredo, não vai ter mais problema. Por quê? Porque tem tantas divisões hoje na família, divisões na igreja, divisões no trabalho, divisões na escola, né? Divisões vêm de duas visões diferentes, né? Luiz pensa de um jeito e a Silvana pensa do outro. Pastor Dalci pensa do jeito, a pastora Mena pensa do outro. Pastor Cristian pensa do jeito, a pastora Patrícia pensa do outro. Irmã Doris pensa do jeito, Andréia pensa do outro, irmã Silvana do outro. Por que é tão difícil, né? Ser igreja, né? Porque imagina, todo mundo aqui pensa diferente. E esse é o grande desafio, né? É um monte de gente que pensa diferente, ter uma só fé, uma só visão, um só Deus, um só batismo, e uma só direção, um só propósito. O dia que a igreja de Jesus aprender a respeitar as diferenças e ir para a oração, ir para o jejum e pedir, Senhor, como que eu resolvo essas DR, esses problemas, pronto, acabou o problema da igreja. A gente só vai crescer. Só vai crescer no casamento, só vai crescer na família, vai crescer no trabalho, vai crescer na igreja, vai crescer em todo lugar. Porque a igreja hoje, a família hoje, o problema nosso se chama comunicação. Nós temos dificuldade de diálogo. Nós temos dificuldade de olhar no olho para resolver os nossos problemas. Eu estou falando alguma mentira aqui? Né? Nós somos covardes. A gente não tem coragem de falar olhando no olho. Eu pregava na igreja lá em Canelinha. Deus pediu para Noé fazer uma arca, queria mandar uma grande chuva, e ele mandou o dilúvio, morreu todo mundo, as águas do dilúvio baixaram, Noé saiu de fora da arca, primeira coisa que Noé faz, plantou um pé de videira, né? Plantou uma videira. A videira deu fruto, o que Noé fez? Comeu cacho-de-uva. Não. Noé fez vinho. E o que Noé fez com o vinho? Tomou todas. E o que Noé fez depois que tomou todas? Tirou a roupa e começou a dançar nu, na frente de todo mundo. Aí o que o filho de Noé fez? Um dos filhos de Noé, chamado Cão, quando viu o pai nu, foi lá, botou uma roupa no pai, levou o pai para dentro de casa, deu um banho nele, e deu uma comidinha para ele. Foi isso que o cão fez? Não. O próprio filho saiu falando para todo mundo, ó, o pai, ó, peladão aí, ó. Olha só, vem cá ver. O pai tomou todas, olha como é que ele... Olha o estado do pai. Aí chegou os outros dois irmãos, Sem e Jafé, viram a desgraça,
pegaram um cobertor e foram lá esconder a vergonha do pai. Agora nós, como igreja, a gente não esconde mais a vergonha de ninguém. Piorou, hoje a gente vai no Facebook e aumenta a vergonha do irmãozinho. Ó, soube da última lá, o irmãozinho caiu do adultério. Ó, soube da última lá, o pastor caiu. Soube da última lá, ó, a irmãzinha, aquela lá, ministra de louvor. Ixi, caiu. E usa a rede social para agravar. Quando a Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai entre eles só. E se ele não te ouvir, leva uma testemunha. Mas não, hoje não faz mais isso. A igreja não faz mais isso. Hoje a igreja bota no ventilador. Para feder o negócio. Isso é amar o meu próximo? Quem que amou o pai? Cão ou Sem e Jafé? Quem amou de verdade foi Sem e Jafé. Porque isso é honra. Honrar pai e mãe é mandamento. Será que se eu pegar e falar do podre do meu pai, ou do podre da minha mãe, ou do podre do meu pastor, para todo mundo, será que isso é amor? Isso é honra? Será que eu nunca vou errar? Será que eu nunca errei? Será que só eu que sou santo? Então, amados, essa palavra Deus me deu para pregar lá em Canelinha, o Espírito Santo está lembrando aqui de novo, né? Por quê? Porque Deus quer tratar esse problema na igreja. Isso, nós precisamos aprender a maneira certa de resolver os problemas. E a maneira certa é, o meu problema é com o Luiz, então é com ele que eu vou resolver. Eu não vou envolver mais ninguém. É eu e ele. O meu problema é com a Doris, então eu vou procurar a Doris. Mas Silvana não tem que saber do meu problema com a Doris. Ela já tem o problema dela. Então eu vou resolver com ela. A Solange, né? A Solange, desculpa. É com o André que eu pisei no tomate, então é nós que vamos resolver esse abacaxi agora. E assim é no casamento, e assim com os filhos, e assim no trabalho. E se a gente aprender esse segredo de ouro, amados, nós vamos ter uma grande virada de chave. Amém? Vamos ficar de pé? Eu comecei falando sobre uma coisa e o Espírito Santo guiou para esse assunto que é comunicação, né? Diálogo. Nós precisamos aprender diálogo. O apóstolo René estava falando numa live que ele não leva celular para o quarto. Quarto deveria ser proibido ter celular no quarto, né? E ele também não tem televisão no quarto dele. E eu achei tremendo, né? Graças a Deus eu também não tenho televisão no meu quarto. O meu celular também não entra no meu quarto, já faz muito tempo. O meu celular eu boto para carregar a bateria na cozinha. Fica bem longe, até porque eu não sei aqui, se todo mundo está sabendo, né? Que o celular tem que ficar no mínimo 5 metros de distância da sua cama. Tem filhos aí que às vezes a gente tem filhos, tem pessoas na família, às vezes, que dormem grudado no celular. Na tomada e o fone ainda no ouvido. Então que Deus tenha misericórdia. Nós possamos vigiar. O celular está tirando o diálogo da esposa com o marido, do filho com o pai, porque isso aqui é uma bênção. Pode ser usado para um monte de coisa abençoada, né? Mas se a gente não saber frear, isso aqui está destruindo o casamento, está destruindo o relacionamento com o filho. Então a gente precisa se levantar. E se eu quero cuidar dos meus, eu vou precisar intervir e botar alguns limites que precisam ser criados. E você é o exemplo. Sim, nós, homens em primeiro lugar, somos os sacerdotes do lar, né? Nós somos os primeiros, né, a fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos orar então, amados? Que Deus nos ensine a comunicar, que nós possamos ter as conversas que nós precisamos ter com os nossos cônjuges, que nós possamos ter as conversas
que nós precisamos ter com nossos filhos, com nossos pais, com nossos pastores, com os nossos discípulos. Aquilo, eu vou falar uma coisa, uma palavra que Deus me deu. Eu já preguei em alguns lugares, eu preguei no culto da unidade que teve lá em Canelinha, ao ar livre. Deus deu uma palavra aqui para a irmã Gabi. Foi a mesma palavra que eu preguei lá no culto ao ar livre, lá em Canelinha. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eu estou fazendo algo novo. Eu vou colocar rios no ermo, né, e águas para dar de beber para o meu povo. Foi a mesma palavra que eu preguei lá, no culto da unidade. Só que lá eu acrescentei uma coisa. Eu aprendi uma coisa com a pastora Joyce Meyer. Aquilo que é enterrado vivo nunca morre. Então ninguém vai conseguir entrar no novo de Deus com coisas do passado aqui dentro do coração. Então eu só consigo entrar no novo se o meu coração estiver limpinho. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puro de coração é o coração limpo. Os limpos de coração. Então, ninguém vai conseguir entrar no novo com pendências no coração. Então, que nós possamos orar nessa noite e pedir: Espírito Santo de Deus, existe alguma coisa que eu tenho que resolver com meu filho? Existe alguma coisa que eu tenho que resolver com meu marido? Existe alguma coisa que eu tenho que resolver com a minha esposa, com o meu pastor, com o meu discípulo, com o meu patrão, com o meu familiar? Existe alguma coisinha que está incomodando? Mostra, Senhor. Me direciona. O dia certo, a hora certa, me dá sabedoria para que nós possamos ter essa conversa, para que o meu casamento fique melhor, para que o meu relacionamento com meu filho seja melhor, que o meu relacionamento com os meus pastores seja melhor, que o meu relacionamento com meus discípulos, meus colegas de trabalho seja melhor. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que é tão poderosa, Pai, que é uma espada de 2 gumes, que separa a alma, juntas, medulas, que faz separação, Pai. Nós te louvamos pela tua mensagem que veio como uma faca penetrante nessa noite, Pai, para nos cortar, Pai, para nos purificar. E eu quero, Pai, a começar em mim, Pai, clamar a ti por misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque muitas vezes temos falhado como sacerdotes, Pai. Temos falhado, Pai. Tem faltado coragem para poder tomar decisões. Tem faltado coragem para poder colocar alguns limites, a começar nas nossas casas. Oh, Pai, tem faltado muitas vezes coragem para confrontar aquilo que precisa ser confrontado, Pai. E para conversar aquilo que precisa ser conversado. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a arte do diálogo. Nos ensina a arte da comunicação. Nos ensina a resolver os nossos problemas com as pessoas certas e na hora certa, Pai. Em nome de Jesus. Que uma unção de sabedoria, Pai, caia sobre a tua igreja, Pai. Oh, Pai, a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Que o temor do Senhor caia sobre nós, Pai. Que o temor do Senhor caia sobre a tua noiva. E que com o temor do Senhor, Pai, nós possamos encontrar sabedoria para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. Começando pelos nossos e começando pela nossa família, Pai. Porque aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então ensina-nos, Pai, a resolver os nossos problemas, começando pela nossa família, Pai. Nos dá coragem para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Que o nosso coração fique totalmente puro, para que todos nós possamos estar habilitados para entrar no novo de Deus. Em nome de Jesus. Porque está escrito que o Senhor não pode colocar vinho novo num odre velho, porque senão o odre se rompe. Então o Senhor só pode colocar vinho novo em odres novos, Pai. Então faz de cada um de nós um odre novo, para que possamos reter e receber o novo que o Senhor tem para cada um de nós. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que recebem, aplaudam o Senhor Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Amém? Vou pedir para o meu pai fazer aquela oração sacerdotal. Amém. Glórias a Deus. Senhor, graças te damos, meu Pai. Amém, Senhor. Pelas nossas vidas, estamos aqui nesse local, onde escutamos a tua palavra, colocá-la em prática, meu Deus, em nome de Jesus. Eu dei uma semana de bênção, uma semana de livramento, para a honra e glória do teu nome. Amém.